Olá, amigos, eu sou o pastor Valdecir Moura. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Assista até o fim, porque certamente você terá a possibilidade de alcançar uma chave que pode mudar a sua vida. Nós vamos dar continuidade à série Problemas Existenciais e hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema Decida superar a sua solidão. A solidão, ela é uma epidemia emocional, ela é uma realidade presente na vida de milhões de pessoas. A solidão, ela é um mal universal. Não existe ninguém que em algum momento não tenha se sentido só. A solidão, ela aflige milhões e milhões de pessoas, mesmo vivendo em uma época de globalização, mesmo morando em condomínios populosos, mesmo estando em ambientes com várias pessoas ao nosso redor, existem muitas pessoas enfrentando a solidão. A solidão para muitos é algo que vem e vai, para outros é parte da sua existência, pois existem as pessoas que são cronicamente solitárias. E é interessante nós pensarmos que existem pelo menos dois tipos de solidão que aflige o ser humano. O primeiro é o fato de que a solidão acontece por causa do isolamento emocional, que é aquela solidão produzida quando uma relação emocional ela já não mais se torna satisfatória e há então um afastamento, há uma desconexão. É o que muitas vezes acontece na relação entre um casal ou entre dois amigos. Um outro fator que causa a solidão é o isolamento social. Isso é produzido quando a pessoa ela não constrói um ciclo de amizades ou também pelo afastamento da convivência social. Isso nos leva a pensar por que as pessoas elas são solitárias. Por que as pessoas estão vivendo, sofrendo por causa da solidão? E existem várias causas que apontam para uma vida solitária. Dentre muitas está o fato da pessoa não valorizar a si mesma e não confiar nos amigos ou não confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Existe também a situação de que a pessoa, ela muitas vezes fica vivendo em solidão por ser rejeitada nos ambientes onde ela está inserida, ou por ser alguém novo num determinado local, até mesmo pela alienação de Deus, um afastamento da presença de Deus. Tudo isso leva a pessoa a sofrer por causa da solidão. Mas nós precisamos compreender que as raízes da solidão está no fato da não compreensão de que o ser humano, ele é um ser social. Deus criou o ser humano para amar e ser amado. Deus criou o ser humano para conviver com o outro, para se relacionar com o outro. E o ser humano, muitas vezes, apresenta uma grande dificuldade com relação ao estabelecimento de relações interpessoais. Quando nós compreendemos que o ser humano é um ser social, nós vamos aprendendo a superar os obstáculos propostos pela solidão. Um outro fator importante é nós compreendermos que Deus, ao criar o ser humano, ele
colocou o ser humano para conviver com o outro. O Senhor disse que não era bom o homem estar só. Então ele criou Eva para Adão, a fim de que ele tivesse uma companhia idônea. Nós também não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós precisamos estabelecer relações saudáveis para termos uma vida em sociedade e assim nós vencermos toda a solidão. Um outro fator importante é o isolamento de Deus. O isolamento de Deus leva o ser humano a sofrer de solidão. No início, era um prazer para Deus se apresentar no jardim do Éden e ter a companhia de Adão e Eva caminhando com ele. Quando o ser humano peca contra Deus, a primeira decisão do ser humano foi fugir e se esconder. Houve um isolamento de Deus. E esse isolamento sempre traz sofrimento, sempre traz dores, sempre traz solidão, porque a presença de Deus preenche o vazio existencial do ser humano. Mas qual é o remédio para a solidão? Qual é o remédio para curar essa epidemia emocional? O remédio para a solidão está em nós aprendermos a construir intimidade. Primeiro, intimidade com Deus. Nós precisamos estabelecer diariamente um relacionamento com Deus, porque só a presença de Deus pode preencher o nosso coração, pode aquietar a nossa alma, tranquilizar a nossa mente e nos fazer estar bem em todos os momentos, sob quaisquer circunstâncias. Porque a pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela vai ter crises existenciais. Ela vai ter um vazio que não pode ser preenchido por nenhum prazer deste mundo, por nenhuma riqueza deste mundo, por nenhum vício deste mundo. Esse vazio só é preenchido pela presença de Deus. Mas como que nós podemos estabelecer essa comunhão com Deus? Como que nós podemos alcançar esse relacionamento íntimo com Deus? Nós estabelecemos este relacionamento com a decisão de buscar a Deus, falando com Ele, crendo em quem Ele é, confiando em Sua palavra. Mas como nós podemos falar com Deus? Fale com Deus da maneira como você sabe falar. Isso é estabelecer uma relação de intimidade. Para falar com Deus não é necessário selecionar as palavras mais bonitas. Para falar com Deus não é necessário nós construirmos a oratória mais perfeita. Para falar com Deus, nós só precisamos falar, sendo verdadeiros, sendo quem nós somos de verdade, abrindo nosso coração para com Deus. E aí vamos estabilizando o nosso ser dentro do conhecimento de quem Deus é. E Deus é um Pai amoroso que quer em todo tempo cuidar bem dos seus filhos. Deus quer sempre o melhor para as nossas vidas, mas usufruir do melhor de Deus depende da nossa escolha de buscar construir um relacionamento de intimidade com Ele. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12, que todos aqueles que receberam a Cristo, que creram no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem é filho de Deus é filho do Pai eterno. E o Pai eterno, Ele sabe cuidar muito bem dos seus amados. E certamente quando buscamos a intimidade com Deus, a alegria é restabelecida. A paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e a nossa mente, nos alcança e nos propicia liberdade em Cristo,
para superarmos toda a solidão. Dentro desta realidade, nós precisamos também aprender a desenvolver intimidade nas relações humanas, seja com o cônjuge, seja com amigos. Nós precisamos aprender a construir relacionamentos saudáveis, pautados em honestidade, em verdade, em companheirismo, em princípios e valores que engrandecem a Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, entenda que a solidão é um estado normal. Nós não podemos evitar a solidão. A solidão faz parte da vida do ser humano. Ela é algo natural, tendo em vista o estado da natureza humana e da sociedade pós-moderna na qual nós vivemos. Nós precisamos enfrentar a solidão para superá-la. Sem o enfrentamento, não haverá o êxito da vitória. Mas quando nós decidimos enfrentar, certamente nós vamos superar a solidão. Nós precisamos identificar quais são as causas da nossa solidão. E depois de identificarmos essas causas, criarmos um plano estratégico para lidarmos com cada situação de forma inteligente, corajosa e ousada. Porque quando nós entendemos que a intimidade com Deus e a intimidade em relacionamentos interpessoais é a medicação, é o remédio adequado para nós curarmos o nosso coração concernente à solidão, nós começamos a tomar a iniciativa de propor o estabelecimento de relações futuras. E assim, nós buscamos uma comunhão diária com Deus e uma busca pelo estabelecimento de relações saudáveis em busca de amizades verdadeiras. Assim nós finalizamos esta temática no dia de hoje e em breve nós vamos estar dando continuidade à série Problemas Existenciais. Um grande abraço, até a próxima.